Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Mais Mulher e seja muito bem-vindo a mais uma semana com muitos temas pertinentes e, claro, muitas surpresas, tal como reservamos nesta nossa hora de hoje. Teremos connosco Bruno Alvarenga e a rubrica que procura a postura do bem-estar e continuaremos depois a descobrir o seu equilíbrio com um projeto que pretende revolucionar a maneira como comunica com crianças, mais pequeninos, o projeto Ser, com Sílvia Lima e Patrícia Rosa Mendes. E se falaremos de bem comunicar, na nossa segunda parte, não perca também a conversa sobre os exercícios que melhor se destinam às medidas que deseja, com a rubrica Em Forma com o Clubel e Helder Borges. E se teremos dicas únicas para alcançar o corpo que sempre quis, também com Gonçalo Sardinha teremos também o espaço que lhe indicará os super alimentos para conseguir isso mesmo. Será um menu delicioso e que também reserva a melhor sobremesa, uma vez que no nosso palco de hoje também não estará sozinho e conta com a atuação de António Zambujo no nosso programa. Mas essa música fica para daqui a pouco. Até lá, visite o nosso blog em maismulher.sic.sap.pt e participe no nosso programa. Queremos mesmo conhecer as suas ideias. E partimos então para a nossa primeira conversa de hoje, onde não vão faltar sugestões fundamentais para que encontre o seu equilíbrio. Envelhecer com saúde está, pois claro, no topo das prioridades para todos nós. E é isso mesmo que Bruno Alvarenga nos vai explicar hoje com a rubrica Postura do Bem-Estar. Olá, Bruno, bem-vindo. Olá, obrigado, Bruno, boa e sempre que tarde. estás connosco, estás sempre com essa postura. É verdade. Corretíssimo. Olha, até vou ficar assim mais É muito bom. direitinha. É um exercício, a gente deve se preocupar com isso, verdade. Basta também pensares nisso que acabas por ter uma outra postura logo imediatamente, Consciência, não é? exato, consciência. A consciência disso mesmo. A população tem consciência de que de facto envelhecemos, eu penso que disso tem de facto consciência, naturalmente, de que envelhecemos, mas que devemos envelhecer com saúde. E hoje vamos falar, nesta nossa rubrica dedicada à quiroprática, vamos falar também de envelhecermos com os ossos no melhor estado possível. É então verdade de que as dores de ossos, as dores musculares, são já uma realidade muito presente, mas sobretudo porque as pessoas se descuidam. É verdade, olha, principalmente porque a gente não consegue olhar para os ossos, porque eles estão escondidos. Então a gente não tem mesmo uma noção de como que está a parte óssea, vamos dizer, em densidade óssea. Exatamente. Então, por exemplo, como que a gente pode medir isso? Como uma alteração, por exemplo, de coração, a gente vai medir para ver se tem uma pressão alta. No caso dos ossos, a gente tem uma outra medição que chama-se densitometria óssea, que vai ver a quantidade de massa óssea que existe no corpo da pessoa. Mas isso é feito apenas quando lhe é diagnosticada à pessoa osteopenia ou, num outro caso, quando a pessoa já sofre realmente de algum mal-estar muito presente, não é? É um exame que não é, obviamente, feito para qualquer idade ou para qualquer pessoa. Também, é verdade, não é? olha, isso é verdade. O que acontece? Às vezes as pessoas, as mulheres principalmente, quando chegam no período pré-menopausa ou menopausa, os próprios médicos já orientam para que façam essa medição da densidade óssea, porque é nessa época que a mulher principalmente começa a desenvolver essa perda, a redução da massa óssea, a gente chama de trabécula óssea. O que protege também. O que protege. A partir de que idade é que as mulheres, no caso do género feminino, começa o corpo a ficar um pouquinho mais debilitado, um bocadinho diferente? Tá certo. Fisiologicamente, a partir dos 35 anos. Então a mulher já deve ficar atenta a isso. Por quê? Porque se a gente for pensar, os ossos têm uma importância muito grande. Além da sustentação do nosso esqueleto, os ossos protegem também estruturas muito nobres, como o cérebro, como a medula que passa através da coluna. Claro. E a caixa torácica protege os órgãos também. Então por isso deve-se tomar esse cuidado. A mulher que está na fase da menopausa, ela precisa conversar com o médico para ver em que ponto é necessário fazer uma reposição hormonal. Sim. Por quê? O cálcio é perdido nas mulheres pela supressão do estrógeno, que é o hormônio nas mulheres. Então, por isso que é necessário, às vezes, fazer uma reposição ou até mesmo mudar o hábito alimentar, uma alimentação mais rica em cálcio. Né? E outra coisa que é bom lembrar, que a gente deve evitar também na alimentação a acidez, porque a acidez está relacionada com um fator que ela acaba por tirar o cálcio dos ossos. Então, muita gente antigamente pensava, osteoporose, vamos tomar leite, vamos comer queijo. Hoje em dia não, a gente já pode perceber que os legumes de folhas escuras, eles também são muito ricos em cálcio, então é uma outra alternativa.
Muito bem. Os homens também sofrem deste problema, certo? No Certo. nosso país também. Também. Olha, principalmente Portugal, que é o 12º no mundo de população mais idosa. Então, a gente vê que é uma crescente até epidemia em relação aos ossos, né? Os homens por causa da diminuição da testosterona. Então, é um fator que acaba por diminuir essa massa óssea. Né? Acabam ambos os géneros também por sofrer desta situação, daí também a prevenção. Mas o que é que acontece quando de facto a alguém lhe é diagnosticada osteoporose? O corpo, enfim, podemos reverter isto com algum tratamento? Existe já a possibilidade da quiroprática também olhar com outros olhos para este problema? Sim. Olha, para começar, muita gente não sabe, né, a definição de osteoporose. A palavra vem do grego, osteo, ossos, né? Porose, poros, poro. Porose, né? Tem a ver com os ossos, eles ficam porosos, quer dizer, eles ficam com menos densidade óssea e com vários buracos. E existem maneiras de prevenir, mas eu vou te citar a melhor, que é o exercício físico. Então, quando a gente fala de tratamento, prevenção, a gente pode já, primeira coisa, falar de exercício físico, por quê? É através do estímulo muscular, da sobrecarga mesmo, da ação da força da gravidade e sobrecarga de peso mesmo, que a gente consegue tratar e, além disso, prevenir essa perda óssea. Portanto, existe um dos mitos que é, se sente dores musculares, não pratica exercício, ou tenha muita atenção ao tipo de exercício que pratica, isso devemos ter sempre em conta, obviamente. É verdade. Mas quem sofre de osteoporose não deve deixar então de praticar exercício, pelo contrário. E tem que praticar. Exato, tem que praticar. E agora, também é necessário verificar que tipo de exercício, como você estava falando. No caso de exercício de resistência é muito bom, porque tem cargas extras. Tudo que for uma carga além da carga normal do próprio corpo é muito bom para a osteoporose, porque tem impacto e aí estimula a produção de novos ossos. Muito bem. Aqui temos uma coluna com vários problemas, pelo que eu estou a ver, não é? Ela está realmente alterada. Já está muito alterada, já está digamos assim, num nível mais evoluído de osteoporose, não é? Isso, a gente seria uma coluna para uma pessoa com que idade? Vamos ver, aqui acima dos 60 anos eu posso considerar. Aqui eu posso até trazer uma postura, mostrar que a gente costuma ver muito nas ruas, as senhoras velhinhas, não é? Que é essa corcunda. Por que isso acontece? Isso acontece porque à medida que a mulher vai envelhecendo, ela perde massa óssea, tem a ver com a menopausa também, mas o que acontece? Quando a vértebra ou o osso recebe essa diminuição de osso, vão gerando ao longo dos anos microfraturas que ficam, por exemplo, aqui no platô da vértebra. O cérebro vai entender que fratura precisa mandar cálcio. Aí manda cálcio e forma os famosos bicos de papagaio. E muitas das vezes, pela própria ação da lei da gravidade, acaba puxando. A mulher tem os seios que puxa também. Estou a olhar para isso. Inconscientemente fico logo assim, muito direitinha. Preocupe-se mesmo, é importante. Claro. Então, aí depois que formou esses bicos, vão se juntando uma de cima com a de baixo. Então fica uma solda óssea que depois a gente não consegue reverter, nem com a quiroprática. Não é, Bruno? Exato, e fica fixo essa postura. Isso que é o pior, comprimindo aqui o diafragma, o coração. Então a pessoa sofre com um problema orgânico também, não é só a estética que fica... Obviamente, isso é o mais importante. A quiroprática com tratamento impulso consegue reverter isto, Bruno? E sejamos realistas, é um tratamento que deve ser feito a partir de que idade e para que pessoas, para que não cheguem aqui, porque calculo que quando as pessoas chegam aqui, podem-se aliviar os sintomas e as dores, mas não se poderá eventualmente reverter tudo, não é? Tem razão, existe um limite. Por isso que a gente considera que a partir da adolescência já é um primeiro momento para a gente cuidar, principalmente a mulher, por isso que eu estava falando. Mas o que acontece? A partir dos 35 é normal que exista essa perda óssea e com essa perda a gente comenta também de rigidez. Então, rigidez acaba por provocar degenerações. Para você ter uma ideia, para um osso ficar fixo numa posição, que ele fica assim alterado, demora-se anos. Então, para reverter através da quiroprática, logo no início, quando é observado que existe uma rigidez ou falta de movimento, o quiroprático vai atuar bem específico, devolvendo essa mobilidade. Então, a partir daí, o que era para ficar assim já não vai ficar, porque a gente vai atuar antes do que comece a causar as fixações.
Muito bem. Entende? Lá está, e acaba por ter um efeito, o efeito desejado. Mas fala-nos um bocadinho do tratamento de impulso. Isso, é verdade. Então, por acaso, o Impulse, como a gente falou na última rúbrica, Sim. é um aparelho que é muito eficiente, principalmente para tratar esses tipos de problema, que é a hérnia discal, que também acaba... Afetam muitas pessoas. Muitas pessoas. Inclusive jovens também, pessoas que praticam desporto, Desporto, etc. exato. E para prevenir mesmo a hérnia discal, é necessário corrigir o alinhamento da coluna. Por isso que o Impulse, ele é bem específico, porque ele vai atuar no espaço entre uma e outra, promovendo, assim, o aumento desse espaço. Porque se há diminuição do espaço, o que vai acontecer? Vai pressionar o disco, que é constituído basicamente de água, e vai pressionar também o nervo, que é esse ramo que sai Daí desse as buraquinho. Exatamente. Daí as dores. Daí as dores. E aí pode ser, na verdade, a pessoa pode sentir uma dor localizada ou uma dor irradiada, que é o que muita gente sente descendo para as pernas ou descendo para os braços. Então, realmente, o Impulse ele vai atuar para prevenir esses problemas. É um tratamento inovador, não é? É inovador. Bruno? Aqui em Acaba por Portugal... ser uma forma completamente diferente. Exato. É muito comum, principalmente nos Estados Unidos. Foi de lá que surgiu esse aparelho. Mas aqui em Portugal, acredito que só eu mesmo que estou realizando esse tipo de trabalho. Que bom. Porque ainda existem poucos quiropráticos. Espero Claro. que mais para frente a gente possa, né, ter mais profissionais. Obviamente, e é nesse sentido também que estás aqui connosco, também porque és o especialista que as pessoas devem procurar. Esperemos também mudar esta realidade, não é? Ou pelo menos que as pessoas comecem mais cedo a ter a consciência daquilo que o futuro poderá reservar e assim pelo menos contornam isso Exato. mesmo. Muito obrigada. Nada, Vou que continuar o resto do programa sempre assim, está bem? Muito bem, Estou perfeito, correta? perfeito. Assim? Ok, perfeito. Grande beijinho para ti. Boa Obrigado, semana. tchauzinho. Aproveita estas sugestões para que encontre o seu bem-estar, a sua boa postura e viva o passar dos anos com uma melhor qualidade de vida. Previna-se da osteoporose e, sobretudo, saiba como contornar esta doença.